O tema para hoje é aquele que está ali, seres humanos em busca de um Deus próximo. Esta frase quer significar que, ao longo da história, a ideia dos deuses primitivos, na história primitiva, no mundo antigo, não tem nada a ver com aquele Deus que nos é revelado na palavra do Senhor. Com aquele Deus que tu e eu conhecemos. Não tem nada a ver. O conceito de Deus era muito diferente. Eles não tinham um conceito de Deus de proximidade, de um Deus próximo dos homens. Eles, a única, digamos, ideia geral que tinham sobre os deuses era que havia deuses bons e havia deuses maus. Havia deuses bons, eles classificavam entre bons e maus por causa dos seus poderes, dos poderes que atribuíam a esses deuses. Por exemplo, os deuses da fertilidade. Normalmente era uma deusa da fertilidade. Fazia com que as mulheres pudessem gerar filhos. Ou fazia com que as pessoas tivessem boas colheitas. Não é? Os agricultores tivessem boas colheitas, porque assim teriam com que alimentar-se a si, aos filhos e ao seu gado. Enfim, havia deuses bons e havia deuses maus. Havia deuses que traziam a seca, que traziam as inundações, dos relâmpagos, dos trovões, dos deuses que produziam efeitos, digamos, ou tinham poderes que eram lesivos das pessoas, das comunidades humanas. Portanto, a ideia deles era de Deus, dos deuses, eram um pouco deuses longínquos, deuses que estão no céu, estão lá longe, mas que conheciam-nos pelos seus poderes, ou poderes pela positiva ou poderes pela negativa. Mas Deus revela-se em Jesus Cristo e vem revelar quem é Deus verdadeiramente, o Deus único e verdadeiro, o Deus vivo, aquele que tomou a forma humana, o Emmanuel, o Deus conosco, o Deus entre nós. Esse é o Deus que nós conhecemos através de Jesus Cristo. E agora peço para abrirem num texto que nós lemos muitas vezes no Evangelho de João, capítulo 12, e vamos ler os primeiros 11 versículos. É um texto muito conhecido. Evangelho de João, capítulo 12, os primeiros versículos, diz: isto foi depois da ressurreição de Lázaro. Jesus visitou aquela família em Betânia e diz: pois foi Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera e a quem ressuscitaram dos mortos. Fizeram depois ali uma ceia e Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma rátel de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia traído, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. E disse depois Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. É um episódio que só nos é relatado em João e depois no Evangelho de Lucas, parcialmente. E muitas vezes nós olhamos para este texto e interpretamos de maneira parcial. Eu próprio já preguei muitas vezes sobre este texto, mas nunca me apercebi, nunca fiquei sensível para aquilo que vou partilhar convosco hoje. No fundo, cada uma destas personagens, Lázaro, Marta e Maria, representam alguma coisa. Lázaro representa o quê? Lázaro que estava à mesa com Jesus e com outras pessoas. Eu recordo que Lázaro tinha sido ressuscitado algum tempo antes e agora voltou a Betânia.
não era assim tão longe de Jerusalém, voltou a Betânia para estar com aquela família, para visitar, para tomar uma ceia com aquela família, para ter alguma comunhão com aquela família. E eles eram seus amigos. E o quadro que nos é traçado aqui em João, Lucas não vai tão longe, mas João traça-nos o quadro, que é este: Jesus está à mesa com Lázaro, a quem tinha ressuscitado dos mortos, e com alguns amigos, eventualmente vizinhos, que tinham curiosidade e interesse em estar face a face com Jesus, em falar com Ele, em ouvi-lo, em vê-lo. E Maria estava a tratar da ceia na cozinha, e Marta, e Maria vem ungir os pés de Jesus com aquele perfume caríssimo. Este é o quadro que nos é dado. Então, se nós olharmos para Lázaro, o que é que ele representa? O facto de estar à mesa com Jesus e com os demais, o que é que representa? Representa companheirismo e intimidade. Representa um Deus com quem se fala e trocam ideias. Lázaro estava à mesa com aquele que o tinha ressuscitado entre os mortos. Lázaro estava à mesa com o Filho de Deus. E os outros amigos também e vizinhos. Lázaro estava à mesa com essa gente. Um Deus com quem nós podemos falar. Um Deus com quem nós podemos dialogar. Um Deus a quem nós podemos pôr questões, colocar perguntas, ouvir respostas, ou simplesmente ficar a ouvi-lo, aquilo que ele tem para dizer. Não é como os deuses das nações, os deuses dos gentios, com quem não se podia falar. Não, este é um Deus que fala e é um Deus que ouve. É um Deus que se dá à comunhão. É um Deus que se dá à proximidade. É um Deus que se dá ao companheirismo. É um Deus que se dá à intimidade. E Lázaro está a usufruir dessa oportunidade. E a pergunta é: qual é o teu conceito de Deus? É o conceito de Deus dos gentios, um Deus que está muito longe, com quem nem sequer se pode falar, com quem não sabemos como é que havemos de falar, não sabemos que palavras havemos de escolher, temos medo de ofender, de usar uma palavra menos bonita. Muitas vezes, muitas ideias religiosas que vêm da nossa herança religiosa, muitas vezes impedem-nos de estar à mesa com Jesus. Impedem o nosso companheirismo com Ele, impedem a nossa intimidade com Ele. Falas tu com Ele? Como é que falas com Ele? Como tu és, com o teu vocabulário, com a tua maneira de falar, com a tua forma de estar. Jesus nunca quis mudar a personalidade das pessoas, nem a sua cultura ou a sua educação. Jesus deu-se a qualquer pessoa que com ele se cruzou. Então Lázaro representa isto. Lázaro representa companheirismo, representa a intimidade, estar com Jesus à mesa. Entre os judeus, estar à mesa era um lugar de excelência, era um lugar sagrado. A mesa no Médio Oriente, naqueles tempos, era um lugar sagrado. Não era qualquer pessoa que se sentava à mesa de um judeu, de uma família judaica. Não era qualquer um que era convidado para entrar, mas Jesus foi convidado naturalmente, e aqueles vizinhos e amigos de Lázaro também, e Maria e Marta, também foram convidados a sentar-se àquela mesa. Era um lugar de excelência, era um lugar de prazer, era um lugar para degustar alguma coisa, para comer alguma coisa, para beber alguma coisa, para estar ali a conversar. Porque muitas vezes é a conversar que nós conhecemos as pessoas. Há duas maneiras de conhecer as pessoas, entre outras. Uma delas é conversar com essas pessoas de uma maneira descontraída. Conversar de uma maneira descontraída, num momento descontraído, como é o estar à mesa. E outra maneira de conhecer as pessoas é quando nós as contrariamos. Alguém disse que se tu queres conhecer uma pessoa, contraria. E vais ver como é que essa pessoa é. Vais ver o caráter dessa pessoa. Mas há outras maneiras de conhecer as pessoas, mas a mesa é uma delas. A forma como estamos à mesa. Havia um corinho muito antigo que dizia estar à mesa com Jesus, não é? E de facto nós passamos tantas vezes ao lado desta oportunidade de estar à mesa com Jesus. Estar apenas ali. Não é fazer aquilo que Maria estava a fazer, é estar apenas com Jesus, ouvi-lo,
ouvir a sua palavra. O que é que isso corresponde hoje? O que é que podemos dizer que corresponde hoje? Este estar à mesa de Lázaro e os amigos com Jesus. É rodear a sua palavra. Rodear a sua palavra. É estar à volta de... É estar como que alimentar-nos da sua palavra. Jeremias dizia que a palavra de Deus é como mel nos seus lábios. Estarmos a deliciar com a sua palavra. Está à mesa. Vocês agora estão à mesa com Jesus. Eu estou à mesa com Jesus. À volta da sua palavra. E isto cria companheirismo com Jesus. E cria intimidade. Mas o que é que representa Marta? Marta é outra personagem que representa, simboliza o serviço a Deus. Um Deus com quem não apenas nós falamos e ouvimos, com quem não apenas nós estamos à mesa, mas um Deus a quem nós servimos. E Marta estava a servir. Não apenas a servir Jesus, mas os seus irmãos e os outros que estavam com Lázaro à mesa. Marta estava a servir. Estava a preparar a ceia. Estava a servir aquelas pessoas. Porque servir a Deus é servir as pessoas. É servir as pessoas com um coração de servo. Porque se não for com um coração de servo, isso não conta nada no reino de Deus. Mas se nós servimos com um coração de servo, então nós estamos, de facto, a servir a Deus através daquelas pessoas. Eu tenho dito aqui milhentas vezes que Deus não precisa nada do nosso serviço para coisa em cima nenhuma. Ele tem miríades de anjos, milhares e milhares de anjos para o servir. Não precisa de nós. Mas Ele precisa de nós para nós podermos servir os outros em seu nome. Amém. Servir a Deus é servir as pessoas com um coração de servos e em nome de Jesus. O que é que nós estamos a fazer para servir as pessoas? O que é que tu estás a fazer para servir as pessoas? Isto é, para servir Deus através das pessoas. Então, Marta leva-nos a esta reflexão. Marta confronta-nos com a necessidade do serviço a Deus. Sim, porque mesmo que ela tivesse uma bimbi naquela altura, ainda assim tinha que pôr lá as coisas dentro. E tinha que ligar à corrente. As coisas não apareciam feitas. Alguém tinha que fazer. E no reino de Deus também, alguém tem que fazer determinadas coisas para que outras possam surgir. Amém? Amém. Marta representa o serviço, um Deus a quem se serve. Não apenas um Deus com quem nos sentamos à mesa, mas um Deus a quem estamos dispostos a servir, servindo as pessoas. E Maria, o que é que representa? Maria representa a adoração, um Deus a quem se adora. Não é? Será que nós somos mesmo adoradores? Tu és um adorador? Mas sabe uma coisa? Aqui que ninguém nos ouve. Maria dedicou-se a ungir os pés de Jesus porque havia uma Marta na cozinha e um Lázaro à mesa a fazer companhia ao Mestre. E nós centramos tantas vezes em Maria. Eu quero ser como Maria. Mas esquecemos que para Maria fazer aquilo teve que estar uma Marta na cozinha e teve que estar um Lázaro à mesa. Porque seria muito mau gosto deixar o Mestre sozinho. E alguém da casa não acompanhar, não fazer companhia. E seria muito mau gosto convidar alguém para ir à nossa casa, ou alguém aparecer na nossa casa, e nós não prepararmos nada para ele comer. Está tudo ligado, como dizia o outro. Está tudo ligado. Eu estou aqui a pregar a palavra, porque há um porteiro na entrada do templo. E há uma equipa de louvor. E há os irmãos, as irmãs assistentes, e há os irmãos que estão no som, na parte técnica, no vídeo, etc. Há diversidade de dons e ministérios. Há diáconos e outros também que servem. Agora pensa um bocadinho. Quem é que nos diz? João não nos diz, Lucas não nos diz isso, é omisso em relação a isso. Mas quem é que nos diz
que Maria não tinha ajudado a preparar já previamente a refeição com Marta? Ou antes de Marta? Vocês sabem, para comer bacalhau tem que se pôr de molho primeiro. Eu não percebo nada de cozinha, como vocês já imaginam. Às vezes finge que sim, que faço um bolo e tiro uma fotografia, ou uma sopa e tiro uma fotografia. Eu já me deixei disso, mas pronto. Para vocês pensarem que eu sou um grande cozinheiro. Não percebo nada, mas sei que há refeições que exigem uma preparação prévia. Não é? E que às vezes demora tempo. E quem é que nos diz que Maria não fez isso? Antes de um determinado momento, ir ali, ajoelhar-se aos pés de Jesus, abrir o frasco e ungir com os pés. Não nos diz, a Bíblia não nos diz que não fez. Mas nós, Maria, aos pés de Jesus, aleluia. Então e o resto? Há tempo para tudo debaixo do céu, dizia o sábio Salomão. Tempo para tudo. Nós temos tempo para tudo. Mas não. Todos queremos ser Maria. Mas não pode ser. E eu digo-vos uma coisa. Eu não quero ser Maria. Eu quero ser Lázaro, Marta e Maria. 3 num só. Não faça coisa por menos. Amém? Não quero ser só Maria, não. Não se pode ser íntimo de Deus como Lázaro, que estava à mesa com Jesus, e não o servir. Há pessoas também que acham que, enfim, adorar a Deus é estar 40 dias em jejum. Depois dão em malucos, quer dizer, isto aqui passa-se e começam a fazer asneira. Não, tudo tem o seu tempo determinado. E tudo é importante. Não se pode ser íntimo de Deus como Lázaro, com Jesus, e não servir. Não se pode servir Deus como Marta servir Jesus e não o adorar. Há pessoas que são também muito centradas no serviço, é só serviço. Então e adorar a Deus? Então e nós temos uma atitude de adoradores, não apenas no nosso serviço, mas na nossa devoção pessoal. Não se pode adorar Deus como Maria e não falar com Ele ou não o servir. Tudo isto está ligado. Tudo isto faz parte. Tudo isto faz parte da experiência cristã, da dinâmica cristã. Cada uma destas personagens, Lázaro, Marta e Maria, representa uma área imprescindível da vida cristã. À mesa, na cozinha ou de joelhos, tudo é adoração no sentido amplo do termo. Porque nós, quando servimos, devemos servir uma atitude de adoradores. Nós, quando estamos à mesa com Jesus, devemos estar numa atitude de adoradores. Não é só quando estamos a adorar no ato, no momento, aos pés de Jesus. Nós somos adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Portanto, seja à mesa, seja na cozinha, seja de joelhos, tudo é adoração. Ou tudo deve ser adoração no sentido amplo, desde que a nossa motivação esteja à volta dele. Nestes 2 últimos domingos, houve outros irmãos que pregaram aqui, e no domingo anterior foi a irmã Sábado. Então, na semana a seguir, no WhatsApp da igreja, apareceu uma série de mensagens de irmãs, a dizer, aleluia, glória a Deus, devíamos fazer mais vezes e tal. As mulheres soltaram-se. E eu, para poder veneno, disse assim, pus lá um posto a dizer assim, é bom ver as mulheres a trabalhar. Ninguém teve coragem de me dizer nada, mas a irmã Maria José Lourenço, está ali, respondeu, nos bastidores também se trabalha. Exatamente. Às vezes trabalha-se mais nos bastidores, trabalha-se sempre mais nos bastidores do que quando estamos à frente das pessoas, não é? E é isto. Muitas vezes nós pensamos que o trabalho que se faz nos bastidores, que não é importante, é tão ou mais importante do que o trabalho que se faz e que é visível. Eu bem sei que nós vivemos numa sociedade da imagem, do culto da imagem, em que as pessoas que não aparecem não existem. É como se não existissem, não é? Hoje conta-se, quer no Facebook, os likes que as pessoas têm, quer no WhatsApp, quer no Instagram, o número de seguidores que têm.
e há pessoas, figuras públicas, que andam nessa luta a ver se têm mais seguidores que aquele outro famoso ou que aquela famosa, tem mais seguidores e vão pondo-se em fotografias assim, assado, cozido e frito e tal, porque há uma luta por afirmação pessoal na praça pública. Ora, a maior parte da vida, as coisas mais importantes da vida não se passam na praça pública. As coisas mais importantes da vida cristã não se passam na praça pública também. Não são uma questão de imagem. Amém? Mas vocês, alguns estão aí a pensar, pastor, está a passar aí ao lado de uma coisinha. Então qual é a coisinha? É aquela coisa que a Bíblia diz que Maria escolheu a melhor parte. Eu vou falar nisso. A questão da melhor parte. Lucas dá-nos outra visão. Vamos lá, Lucas capítulo 10. Não nos dá uma divisão tão integrada daquilo que lemos em João, do mesmo episódio, mas uma visão mais redutora, mais reduzida. Lucas 10, 38 a 42. Diz assim: aconteceu que indo eles de caminho entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Reparem bem na qualificação. Andava distraída. Diga comigo, distraída. Distraída. Em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se dá que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Diga comigo, ansiosa e afadigada com muitas coisas. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, nós estamos aqui a ouvir falar, não de melhor parte, mas de boa parte. Mas a questão, o contexto é diferente. É que Marta, aqui diz, Lucas diz que Marta andava afadigada e distraída, enquanto Maria ouvia Jesus falar. Aqui nem fala que ela ungiu os pés de Jesus. Estava a ouvir Jesus falar. A boa parte naquele momento era sobretudo ouvir o Mestre quando ele estava prestes a ir à cruz. Está a ver? Muitas vezes acontece quando alguém morre de forma inesperada e alguma pessoa mais próxima diz: eu nem tive a oportunidade de dizer quanto amava, quanto amava, ou eu zanguei-me com ele na semana anterior e não estávamos a falar e chove, triste, agora ele morreu e coisa. Às vezes nós não sabemos avaliar o momento, não é? O timing, como se diz. Há um momento adequado para cada coisa. Jesus estava prestes a ir à cruz. Ele ia desaparecer de cena, ia morrer, ser crucificado, ser sepultado, ressuscitar o terceiro dia, andar uns dias por ali e ascender ao céu. Estava nos últimos momentos dele, enquanto Deus feito carne, enquanto homem de carne e osso. E a coisa mais importante, ou a coisa boa, ou melhor se quisermos, era ouvi-lo falar. Porquê é que era importante ouvi-lo falar? Porquê é que era tão importante receber a sua palavra, a sua mensagem? Porque ele mais tarde ascenderia ao céu e não estaria mais no meio dos homens para lhes poder falar. E as pessoas reconheciam que Jesus falava como quem tem autoridade, não como os escribas. Era um falar único. Era uma forma única de falar. Não havia outra. Não havia nada que se lhe comparasse. E agora, que ele estava em casa deles, em Betânia, havia quem não prestasse atenção a isso e preferisse distrair-se com outras coisas. Andar afadigado com outras coisas, andar distraído com outras coisas. Ok? Então o contexto aqui é que Marta andava afadigada com muitas coisas, distraída com muitas coisas, quando podia ouvir Jesus também falar. Amém? Vocês sabem, nas casas no Médio Oriente não havia divisões como aqui, normalmente. Uma casa no Médio Oriente era uma
retângulo. Num canto, à noite desenrolava-se as esteiras para dormir, não havia cá camas, a cama era uma esteira. No outro canto, devia ter um buraco para sair o fumo, era onde se cozinhava. E no outro canto era onde tinham uma mesa para comer. E era assim. Então Marta poderia estar a fazer a comida, mas podia estar a ouvir Jesus. Amém? Amém. A gente tem lá embaixo o porteiro, mas se eu tiver o áudio ligado, ele está a ouvir a pregação, mas ele não está aqui, está lá embaixo. Ela podia estar na cozinha, ou seja, naquele canto onde se cozinha, mas ouvir Jesus. Nada a impedir, não havia nenhuma barreira física que a impedisse, mas ela estava distraída, estava afadigada com muitas coisas, distraída completamente. E muitas vezes isso acontece na nossa vida. Nós, em vez de prestarmos atenção àquilo que é importante na nossa vida cristã, nós andamos afadigados com muitas coisas e distraídos. A expressão que é usada, que Jesus usou sobre a boa parte relacionada com Maria, refere-se ao que Jesus quis ensinar ou enfatizar naquele momento. Jesus não quis desvalorizar o serviço ou a comunhão. Jesus quis valorizar que era importante, independentemente daquilo que as pessoas estão a fazer, ouvir Jesus, ouvir com ouvidos de ouvir, prestar atenção ao que Ele diz. Amém? Mas para quem ainda tem dúvidas sobre esta ideia de que cada um deles representa uma parte imprescindível na vida cristã, eu vou-vos dar um exemplo maior, que é um exemplo do próprio Jesus. Quantas vezes Jesus se retirou para orar ao Pai? Retirou-se, afastou-se dos discípulos à distância de um tiro de pedra, quer dizer, à distância de uma distância suficiente para estar completamente à vontade entre ele e o Pai. O Evangelho relata-nos muito poucas vezes. Aconteceu algumas vezes. E quantas vezes Jesus gastou tempo a dialogar com toda a espécie de pessoas ou ensiná-las? Olha, há quem diga que pelo menos 2/3 do ministério público de Jesus, daqueles 3 anos e meio, foram passados a ensinar. Portanto, a esmagadora maioria do tempo, ele estava com as pessoas. Não estava isolado de falar com o Pai, estava com as pessoas. E quantas vezes Jesus serviu as pessoas? Olha, lembro-me na última ceia, Jesus depois acabou por lavar os pés aos discípulos e ensinando-os a fazer assim, dando-nos ali uma lição, digamos, espiritual. Lembro-me das curas, múltiplos milagres, de cura que Jesus praticou. Lembro da multiplicação dos pães, quando Jesus sustentou todas aquelas pessoas que o seguiam há horas e não tinham nada no estômago. Portanto, Jesus serviu as pessoas, Jesus dialogou com as pessoas e Jesus retirou-se para adorar o Pai. Ele representa todas estas vertentes da vida cristã. Seremos nós, porventura, mais santos do que Cristo? Quando dizemos, eu quero ser como Maria, está bem? E o resto? No fundo, nós somos todos seres humanos em busca de um Deus próximo. Precisamos de um Deus próximo. E Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, aquele que veio armar a sua tenda no meio do arraial do acampamento da humanidade. O Emmanuel, o Deus entre nós, o Deus connosco. Ele passou fome, passou sede, ele sofreu perseguição, ele sofreu oposição, para que ele, como nosso sumo sacerdote, diz o Novo Testamento, pudesse compreender as nossas dores e o nosso sofrimento e ser o nosso intercessor diante do Pai. Amém. Não penses que Jesus não conhece a tua dor, não penses que Jesus não conhece o teu sofrimento, não penses que Jesus não conhece as tuas necessidades. Não, Ele conhece todas as coisas. Amém. E Ele intercede por nós junto do Pai.
A ênfase de Jesus no cuidado com o próximo diz-nos que a nossa humanidade só se completa na relação com o próximo. Nós tornamos pessoas no contato com as outras pessoas. Aquelas pessoas que por alguma razão se isolaram, se tornaram ermitas, ou como enfim, a história registra alguns casos de crianças que os pais morreram na selva, um desastre de avioneta ou uma coisa qualquer, e que cresceram com animais. Essas pessoas adotam a posição, a maneira de falar não, grunhir, sei lá, os sons, a maneira de comer, a postura corporal, as atitudes, as reações dos animais com os quais cresceram. Porque nós somos seres que influenciamos e recebemos influência. E, portanto, é por isso que é tão importante uma criança ter um pai e uma mãe. É ter um lar estável para poder crescer com essas referências na sua vida, de uma maneira harmoniosa. Nós somos mais pessoas lidando com as pessoas. Quem não lida com as pessoas torna-se um bicho do mato. Não é? Torna-se uma pessoa isolada. A minha mulher já me sempre chateada porque eu passo muito tempo com papéis. Ela é como é o oposto de mim, quer estar com as pessoas completamente, sempre, constantemente. Então há aqui esta tensão. Completamos um ao outro. Mas as pessoas que não, mas é isto, as pessoas que não convivem com ninguém tornam-se bichos do mato. A gente não sabe o que é que eles pensam. Ficam fora do contexto, fora da realidade. Nós fomos feitos para estar próximos de alguém. E por isso Deus, o nosso Criador, fez-se próximo de nós para dar o exemplo e afirmar a sua natureza de proximidade. Emmanuel, Deus connosco. Por isso nós precisamos cultivar o companheirismo, a intimidade com Ele, mas também o serviço e a adoração. Amém? Porque, ouça, é o que eu digo, Maria, naquele momento, ungiu os pés de Jesus, entrou num registro de adoração, que Jesus até testemunhou. E ele disse, olha, ela guardou isto para quando eu morrer, porque havia a prática, o hábito naquele tempo, naquele povo, de ungir o corpo dos mortos com perfume, para que não cheirassem mal assim, logo no início. E portanto, ela sabia que, Jesus sabia e testemunhou que Maria amava-o tanto e o adorava, que tinha guardado, mas aqui não resistiu ao ouvi-lo falar, ao estar tão grata no seu coração, porque ele tinha ressuscitado, retornado à vida o seu irmão, dias antes. Ela não aguentou mais ao vê-lo aí na sua casa. A certo momento, ela foi buscar aquele frasco de perfume caro que ela tinha, as suas economias. As pessoas não guardavam, praticamente não havia bancos, as pessoas não guardavam dinheiro nos bancos, as pessoas compravam perfumes caros. Se tivessem uma doença ou qualquer problema, vendiam, faziam dinheiro e então podiam ir tratar-se. E ela agarrou nessas suas economias e derramou ali aos pés do Mestre. Ela entregou aquilo que tinha. Isso é o que faz um adorador. Dá-se a si mesmo. Dá a Deus aquilo que tem. Não estou a falar no sentido monetário, estou a falar no sentido da pessoa em si. Nós entregarmos a Ele sem reservas, sem compartimentos no nosso coração que estão fechados à chave. Dizer, Senhor, aqui estou. Eu amo-te. Tu ressuscitaste o meu irmão e por isso eu estou tão grato. A Senhora aceita esta minha adoração. Mas não me venham dizer que Maria não falava com Jesus. Não me venham dizer que Maria não fazia nada na cozinha. Não me venham dizer que Maria não servia. Não me venham dizer que Maria não tinha intimidade com Cristo, não tinha companheirismo. Todas estas coisas são muito importantes. Amém? Todas estas coisas são muito importantes. E aquilo que fazemos para Deus deve ser uma atitude de verdadeiros adoradores. O que quer que nós façamos. Amém. Vamos ficar em pé. Aleluia. Curvemos a nossa cabeça.
Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. E te agradecemos, Senhor, porque nós podemos compreender que Lázaro, Marta e Maria representam facetas diferentes da vida cristã, Senhor, que nos devem inspirar, Senhor, na nossa caminhada com Cristo, ó Pai. Senhor, ajuda-nos a estar sensíveis a compreender a tua palavra, a saber que o melhor é ouvir a tua voz, Senhor. Não nos distraímos, não nos afadigamos, Senhor. Não nos envolvemos com muitas coisas, de modo a deixarmos de ouvir a tua voz. Ó Senhor, mas que possamos ouvir sempre a tua voz, mesmo quando te estamos a servir, em aspectos práticos, Senhor, servindo as pessoas. Que nunca deixemos de ouvir a tua voz. Que nunca deixemos de ouvir a tua voz. Que nunca deixemos de ter um coração de misericórdia, Senhor. Que nunca deixemos de ver, Senhor, a tua graça, Senhor, que se estende sobre nós e sobre aqueles que estão à nossa volta. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque tu és um Deus de proximidade. Te agradecemos porque tu és um Deus que se fez próximo de nós. Te agradecemos porque vieste até nós na pessoa de Jesus Cristo, ó Deus, e que se fez homem e que habitou entre os homens, Senhor. Te agradecemos pelo seu exemplo, ó Senhor, tanto quando estava retirado a falar contigo, ó Pai, a intimidade contigo, Senhor, em adoração, assim como, ó Deus, quando estava a servir as pessoas, assim como quando estava, Senhor, a dialogar com as pessoas, a viver no meio do povo, Senhor, ajuda-nos a ser assim também, ajuda-nos a ser adoradores que lhe adoram em espírito e em verdade, Senhor, não apenas num momento de exaltação ou de emoção, mas em toda a nossa vida, seja a vida de um adorador, Pai, em nome de Jesus, que assim seja.